A OAB tem a missão de zelar pela ordem jurídica das instituições, pelo aperfeiçoamento da cultura e direitos da sociedade em geral. O direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade. E quando essas relações não funcionam dentro das normas estabelecidas, a figura do advogado, que norteia e representa clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal, se faz necessária. Na última terça-feira, foram realizadas as eleições para a Ordem dos Advogados do Brasil para o triênio 2016-2018. Para falar sobre as eleições da Ordem, além dos projetos para os próximos 3 anos, convidamos o presidente eleito da subseção de Campina Grande, Jairo Oliveira. Doutor Jairo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Tema Jurídico, o programa que está de portas abertas para essa relação com a Ordem dos Advogados aqui em Campina Grande, no estado como um todo. É um prazer tê-lo aqui. De início, a gente já parabeniza, né, pela conquista, pela eleição, e lhe pergunta sobre que destino o senhor pretende dar à Ordem a partir agora de 2016. Obrigado, Carla, pelo convite. Muito honroso. A questão da Ordem é porque, para nós vamos recomeçar a Ordem, né? Nós vivemos um período, infelizmente, da última administração, que a Ordem saiu do contexto social, do contexto profissional. A Ordem não tem mais inserção no aspecto tanto social como na questão profissional, do apoio, do incentivo e, enfim, da defesa das nossas prerrogativas. Nesse aspecto, com relação à questão profissional, eu diria o seguinte, Carla, nós temos um problema que é o fato da morosidade do Poder Judiciário. E eu entendo que a questão passa pela ampliação do quadro da magistratura. É preciso que se faça concursos públicos e a contratação de novos juízes. Nós temos um quadro de juízes de décadas atrás. A população cresceu, as demandas aumentaram, e isso se faz necessário a contratação. Além disso, o Poder Judiciário, infelizmente, em pleno século XXI, a magistratura goza de 80 dias de férias no ano. São 2 períodos de 30 dias, mais um recesso de 20 dias. Portanto, são 80 dias, eu acho que isso é um absurdo. Uma outra questão é um juiz acumular várias varas. Um juiz responde por uma vara aqui em Campina, por uma vara em Queimadas, por outra vara em Esperança. E aí, claro, ele não pode dar conta desse expediente tão díspare, não é? E prejudica o jurisdicionado, o cidadão, aquele que precisa da prestação jurisdicional do Estado. Eu acho que são essas questões, inclusive uma outra questão que eu bato sempre, que é a questão da publicação da produtividade do juiz. Porque hoje você não sabe se o juiz prolatou uma sentença, se ele despachou no processo. Às vezes a gente que é do ramo entende muito isso, você pega uma movimentação processual, está lá, concluso para despacho. 1, 2, 3, 5, 10, 1 ano concluso num gabinete para um despacho. Então a sociedade é quem perde. Então, isso é uma luta que nós vamos travar, e eu quero travar essa luta num diálogo permanente com a presidência do tribunal, porque isso é bom para a sociedade, é bom para o advogado e é bom para a magistratura. De que forma o senhor entende que a OAB vai conseguir abrir essas frentes todas que o senhor colocou aí, e se ao longo do período até esse novo momento que se desenha, ela construiu ou manteve a força política necessária para ter esse tipo de interferência, vamos dizer assim, e construir essas frentes que o senhor está colocando? A primeira coisa é mobilizar a categoria. O que significa mobilizar? É fazer o advogado se sentir prestigiado por sua entidade e prestigiar a sua entidade, porque a luta, Carla, não é Jairo, não é minha só. A luta é de todos nós que, como eu, advogado de 32 anos de militância, eu vivo da advocacia. Então, é nesse aspecto que eu acho o seguinte, que muitos companheiros que também vivem da advocacia, que são a grande maioria, entendem essa luta e vai nos dar não só a motivação, como o apoio necessário. Porque eu tenho uma consciência tranquila de que sozinho nós não faremos nada. Eu digo sozinho enquanto pessoa e sozinhos enquanto direção. Portanto, a gente vai oxigenar, diria assim a ordem, concitar, convocar, estimular a participação
para que daí então a gente ganhe força para ter esse poder de reivindicar com mais garantias, com mais serenidade e severidade junto ao tribunal. A peso de hoje, esse advogado está, de fato, próximo da OAB ou há um certo distanciamento? E aí, nesse sentido, eu já completaria a pergunta no que se refere, por exemplo, à inadimplência relacionada ao que o advogado precisa manter a anuidade da ordem. Ele, de fato, tem estado tão próximo assim dessa ordem ou há um certo distanciamento? Há um distanciamento imenso. Eu mesmo fui inadimplente durante muito tempo, porque eu nunca me senti representado pela ordem. E fiz críticas muito ácidas com relação à ordem. Às vezes até injustas. E eu tenho a humildade de reconhecer isso. Agora acontece o seguinte, hoje você vê que na nossa subseção nós somos em torno de 4.000 e alguma coisa advogados e advogadas. E só inadimplentes que participaram da eleição foram 1.660... Adimplentes foram 1.668. O que significa dizer que as pessoas se afastaram da ordem. Você pensa em uma entidade onde os seus membros se afastam, ela perde a credibilidade e se fragiliza. Sem representatividade. Sem representatividade. Nós temos que reconquistar essa. E como? Com trabalho. Voltado para a defesa das nossas prerrogativas, em defesa da sociedade, como eu já expliquei, tentando fazer com que o Poder Judiciário tenha celeridade na prestação do serviço. Então, eu acho que, nesse momento, a gente vai reconstruir a ordem, vai abrir, oxigenar essa ordem e mostrar que o nosso trabalho precisa não só do apoio moral, o apoio, mas o apoio financeiro, porque sem dinheiro não se faz nada. Joia. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, falaremos sobre o apoio da OAB aos jovens advogados. Os projetos da OAB e sua relação com os jovens advogados são os temas deste bloco. Doutor Jairo, um dos temas ao longo da campanha, tanto da chapa que o senhor representava quanto da chapa concorrente, era a questão do jovem advogado. Jovem advogado aqui entendido não como a pessoa jovem, mas quem entrou recentemente na advocacia. De que forma vocês pensam abrigar, abraçar esse recém-formado ou esse jovem que está há pouco tempo no mercado da advocacia? São 3 momentos na minha concepção. O primeiro momento é ter um contato com as universidades que formam os quadros da advocacia em Campina Grande. Para quê? A gente não vai interferir na grade curricular, mas a gente quer orientar as universidades para apostar muito, priorizar a prática forense. Eu fui aluno, num tempo, eu fui aluno da Universidade Federal, e nós tínhamos grandes professores de prática forense. Depois também o aluno já começar a assistir às audiências, para se soltar nas audiências, para entender aquele processo que se dá ali numa audiência. Esse é um momento inicial. Um outro momento que, infelizmente, hoje a ordem trata como uma grande festa, que é a entrega da carteira, e ali, depois da entrega da carteira, da habilitação para advogar, a ordem esquece o advogado, entrega a ele as traças. Eu acho que esse segundo momento é justamente isso, é amparar esse advogado, assisti-lo numa audiência, se ele achasse necessário, e apostar sempre na defesa das nossas prerrogativas, que é o norte, é o que norteia a nossa militância profissional. E um terceiro momento, esse eu acho muito importante, é se criar linhas de créditos, e a gente já tem já entramos em contato com várias entidades financeiras que têm interesse em patrocinar e em abrir essa linha de crédito a juros bem abaixo dos juros praticados no mercado, para que o advogado adquira o computador, a impressora, o scanner, o telefone, faça a sua assinatura eletrônica e até mesmo a sua sala. Então, o advogado, tendo esse apoio iniciante, ele vai, com certeza, entender que a ordem está lhe protegendo, que a ordem está cumprindo a sua finalidade enquanto instituição de classe. A defesa de vocês é para que esse jovem advogado faça uma opção por esse tipo de caminho, de abrir o próprio escritório,
Porque, em muitas das vezes, ele acaba indo para um escritório maior, né, mas não tendo necessariamente a oportunidade real de exercer a profissão e recebendo o que lhe é devido para isso. Porque todos nós, eu acredito que é um sonho de qualquer advogado, quando termina o curso, trabalhar para ele próprio. Por isso que nós somos trabalhadores autônomos, né? Agora, você levanta um tema muito interessante, que é a questão da exploração de alguns escritórios que contratam os advogados, que são proletários da advocacia, e aí exploram economicamente esses advogados. Inclusive, agora, a Justiça Trabalhista já tem entendido que o advogado que assim é contratado, ele não é, como esses escritórios querem passar a imagem de que eles são sócios desse escritório, eles são empregados desses escritórios. Que aí a ordem tem que atuar para ter uma certa proteção, né, ao exercício dessa profissão, que nesses grandes escritórios se dá a preços aviltantes. Os honorários são aviltantes porque esses escritórios são grandes associações. Né? Também tem uma outra questão, a forma como de captação de clientes que afronta a lei. São escritórios que pagam pessoas para agenciarem nas portas do INSS, nas portas da Justiça do Trabalho, as pessoas que procuram, né, a proteção judicional, né, procuram o serviço da Justiça, e lá são feita essa captação de forma irregular e ilegal. Então, eu acho que isso também é um norte que nos preocupa, e nós vamos atacar esse mal que atinge a classe. Ainda em relação ao jovem advogado, de fora a gente percebe um certo deixar de lado a prática da advocacia para tentar concurso público, seja para advogado, para juiz, para promotor. Essa sedução por outras atividades da área jurídica que não efetivamente a de ser advogado. De que forma vocês também, não sei se vocês também percebem dessa forma, e de que forma vocês pretendem resgatar isso aí? Não, eu acho o seguinte, percebemos, e é um sonho também das pessoas, né? E aí o concurso público dá a garantia àquele que é aprovado, a segurança, né, de um futuro mais tranquilo, porque o emprego público você não corre o risco de ser demitido, a não ser por improbidade, aquilo que está previsto na lei. Então, eu acho válido, é importante, hoje a juventude que eu falo, aqueles que estão se inserindo nesse mercado, eu acho que esse sonho vale a pena. Não nada contra a pessoa sair da universidade e se preparar para um concurso para o Ministério Público, para a magistratura, né, para um outro emprego público que tenha a ver com a sua área de opção profissional. Eu acho isso interessante. Agora, claro que se hoje o jovem advogado pretender um concurso público na área da magistratura, ele vai esperar, eu acho que, pela projeção, alguns séculos. Um outro tema que a gente precisa trazer é a questão do exame da ordem, né? Tem um dado aqui que no 15º exame da ordem, mais de 30% das aprovações foram de ex-alunos, alunos da Facisa. Com relação aos cursos de direitos, de que modo a OAB pensa em atuar, né, pode atuar junto às IES, para que a gente tenha esses resultados cada vez mais satisfatórios, porque meio que o exame da ordem, para muitos alunos, virou um bicho-papão. É verdade, é verdade. Até a ordem tem que rever esse exame, primeiro, né? Ele parece mais um concurso público do que um exame, uma prova. É um exame muito exigido e acho que até perde um pouco o seu foco. Isso é uma realidade. Eu acho que o exame pode ser, eu não diria mais brando, mas testar a capacidade. E não como se fosse um concurso público, um exame de concurso público. Agora, é importante. O que me preocupa hoje é que existe um projeto tramitando, se não me engano, no Senado, que quer extinguir o exame de ordem. Eu acho isso muito ruim. As outras entidades de classe, como o Conselho Nacional de Medicina, de Contadoria, de contadores e tudo, têm suas provas de seleção. E isso é bom porque você mostra a sua qualificação logo no início. É muito ruim que você saia de uma universidade sem a qualificação, sem apurar a sua qualificação e vai exercer a sua atividade e lá na frente comece a cometer deslizes, erros, enfim, inclusive erros éticos, não é? Eu acho importante o exame e sou contra o projeto que tramita no sentido
sentido de extinguir esse exame de ordem. Certo, Jair, a gente vai fazer outro intervalo. Vamos para mais um intervalo. Na volta falaremos sobre o Código de Ética Profissional do Advogado. É um minuto só. Estamos de volta com o tema jurídico. Agora falaremos sobre o Código de Ética Profissional do Advogado. E, doutor Jairo, a gente vive no país momentos que a gente fica se perguntando aonde colocaram a ética, né, no exercício da profissão, sobretudo na política, né? A gente vem acompanhando isso aí. E temos alguns julgamentos recentemente do combate a essa impunidade na política. E eu queria saber do senhor, em Campina Grande, na Paraíba, a postura que o senhor defende para a OAB no que se refere a esse combate à impunidade na política e a essa postura ética. Carla, olhe, a Ordem Nacional dos Advogados do Brasil teve a felicidade de publicar agora, já foi publicada, a lei entra em vigor, se não me engano, nos primeiros dias de janeiro do próximo ano, que é o nosso novo Código de Ética, que é uma peça fundamental. Eu acho que vai nortear muito o exercício da nossa profissão em todos os aspectos, principalmente, obviamente, no aspecto ético. É um código avançado, um código moderno, nosso código de ética. Inclusive, eu confesso, até porque seria ético não fazê-lo, que eu tenho um pouco domínio ainda sobre ele, tenho que aprofundar. É uma lei, como toda lei, a gente tem que sentar, estudar, ponderar e tudo mais. Os companheiros advogados sabem que é assim, mas é um avanço, um grande avanço na nossa área, o nosso código de ética, que, graças a Deus, estará vigorando a partir de 1º de janeiro. Agora, a falta de ética na política, como de resto em muitas das atividades, eu acho que é um pouco inerente ao ser humano. Nós não aprendemos a lição que Cristo nos ensinou, que é amar uns aos outros, que bastaria isso para a gente revogar todo e qualquer código de ética. O amor é a ética principal, o respeito é isso. Mas como nós humanos ainda não aprendemos a lição, eu acho que na política... Agora, a ordem contribuiu muito para essa evolução, né? Basta lhe dizer que a ordem propôs, o Supremo Tribunal Federal já analisou o processo e já julgou e proibiu que haja o financiamento privado de campanha. Porque quando um empresário financia o político, obviamente que aquele mandato nem é do povo e nem é do político, é do empresário. Porque ele bancou aquela candidatura. Claro, e isso é um avanço na nossa política. Agora, claro que todos os partidos estão contaminados, né, com a corrupção, mas para você acabar com a corrupção, não basta o código de ética na política. É preciso cidadania, é preciso entender, é preciso compreender, é preciso escola, é preciso um povo esclarecido. Sem povo esclarecido, aí nós temos massa. E a massa a gente molda ao nosso feitio. Então, eu acho que a cultura, o conhecimento é que vai nos libertar da corrupção. E em relação a esse novo código, né, de ética, me veio o questionamento. Que imagem o senhor acredita que a sociedade tem hoje do advogado, da figura do advogado? É péssima. Inclusive, as piadas que nós mesmos contamos contra nós mesmos, né? Que o advogado é desonesto, o advogado... ninguém diz, eu paguei o advogado, disse assim, o advogado me levou tanto. Infelizmente é isso. Mas sabe o que é que contribui muito para essa imagem? É que, por exemplo, você chega, contrata um serviço do advogado, ele dá entrada no processo e o cliente espera 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Só isso aí já é um motivo para desqualificar o exercício da profissão. É amoroso. Tudo desemboca na morosidade do Poder Judiciário. Agora, claro, que dentro da nossa profissão, assim como em outras profissões, existem pessoas aéticas, não é? Eu citei agora a captação irregular de clientes no mercado, sim, escritórios fazendo propagandas que é proibido por lei, né, nos meios de comunicação. Mas, inclusive, a nossa administração vai punir isso. Nós vamos investigar caso a caso e punir, aplicar a lei. Para captar essas denúncias, exatamente. Vão trabalhar com ouvidoria. Com ouvidoria, exatamente, uma ouvidoria e um quadro permanente de advogados que nós não temos. Por exemplo, como é que funciona hoje? Alguém prejudicado telefona para a ordem, um companheiro,
que está prejudicado, telefona para a ordem, quando não tem o presidente, quando não está o tesoureiro, quando não está ninguém da direção, o processo morre. Hoje não, nós vamos profissionalizar um quadro. Então, 2 ou 3 advogados, dependendo da verba. De onde virá De onde virá, mas nós temos que fazer. Já estamos. Eu acho que a eleição de Paulo Maia foi muito importante, porque nós pensamos um projeto assim unificado para Paraíba, para a nossa como um todo. E isso nos facilita esse intercâmbio com a estadual para que a gente possa, aí sim, bancar esse advogado. E é importante, porque a ouvidoria vai escutar e vai orientar esse advogado a acompanhar nessas grandes demandas que vão surgir, com certeza. O senhor sabe se as dificuldades vividas pelos advogados da Paraíba são semelhantes em outros estados, no mínimo nos estados do Nordeste? São muito próximas, são, eu diria que iguais. Primeiro porque a questão da morosidade do Poder Judiciário não é privilégio, se fosse privilégio da Paraíba. Não é isso que acontece no Brasil todo. Todo o Poder Judiciário precisa ser repensado. E nesse aspecto eu acho que é importante que a gente some essa luta. E essa luta vai se travar a nível nacional, parece-me não, terá que ser travada a nível do Conselho Federal, da nossa entidade, que é o órgão que, pela Constituição, tem o poder, inclusive, de fustigar o Judiciário nessas grandes demandas através do Supremo Tribunal Federal, pelas ações direta de inconstitucionalidade ou pelas declaratórias de constitucionalidade que está prevista no artigo, se não me engano, 103 e 133 da Constituição Federal. Jário, muito obrigada pela participação. Foi um prazer tê-lo aqui, nesse momento de falar sobre qual deve ser o caminho que a Ordem vai tomar a partir de janeiro de 2016. Desejamos um êxito para esse novo momento e abrimos o espaço para as suas considerações finais. Primeiro, eu, mais uma vez, reitero meu agradecimento à empresa de jornalismo, à amiga jornalista que você e quero agradecer a todos os companheiros e as companheiras advogadas por aquele momento, que nós vivemos agora no dia 17, com as eleições, e reiterar aquilo que eu disse quando da proclamação do resultado. Não houve nem vencidos e nem vencedores. Vencemos todos. A ordem é nossa, a ordem está aberta, eu não estou dizendo nada de novo. Eu sou o presidente de todos os advogados da subseção Campina Grande e, como tal, com isenção, agirei. Parabéns, Jário. Obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie. Curta a nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.